Muito bem, queridos, que alegria poder estar junto com você novamente para darmos continuidade ao nosso tema de hoje. E eu quero então compartilhar com vocês aqui a minha tela do computador, para que a partir daí então nós tenhamos a continuação, né, do nosso estudo. Ontem nós iniciamos, falamos um pouquinho sobre esse aspecto das chuvas abundantes, não foi? Eu quero Eita, isso. Tá. Eu quero conversar com vocês só aqui rapidamente, trazer aqueles pontos que nós conversamos ontem sobre a chuva temporã. Entendam, amigos, que esses não são todos os pontos, tá? Por isso que eu falei para você pesquisar, porque eu tenho certeza que você pode encontrar mais pontos relevantes em conformidade com o que a gente tem estudado e aprendido. Então, a chuva temporã, ela é a aceitação do sacrifício de Cristo Jesus no santuário. É a primeira manifestação coletiva plena do Espírito Santo. Ela vem como o resultado da própria provocação do Espírito Santo, da confissão, arrependimento, humilhação, súplica, né, e oração dos discípulos. Ele capacita, a chuva temporânea capacita aqueles que já estavam em preparação para cumprir a obra de Cristo. Ela tem um caráter não apenas missionário, mas transformador primeiro. Ao mesmo tempo que ela nos transforma, a semelhança de Cristo nos impulsiona à missão. E não é a missão que nos transforma à semelhança de Cristo, é o inverso, tá? E a chuva temporânea, ela tem essa característica. Ela acompanhou os discípulos enquanto eles buscaram, e depois que, à medida que foi diminuindo a intensidade da busca e da dependência do Espírito na igreja primitiva, ele também, o poder vai se afastando. Também é para nós hoje, a chuva temporã, vimos que não foi um momento específico, mas é um período, e ainda estamos vendo, inclusive hoje você vai ver alguns textos que corroboram com essa ideia muito importante. E ela é essencial para a chuva serôdia. Sem chuva temporã, não há chuva serôdia. Por isso que nós precisamos, e é muito importante aquilo que estamos fazendo aqui, que é a busca pela chuva temporã, a busca pelo batismo do Espírito, a busca pela chuva serôdia. Então, hoje eu quero trazer para você, peguei as suas anotações, como eu disse ontem, depois da mensagem de hoje, eu vou compartilhar com o pastor Wagner esse material, e aí ele compartilha com você para você fazer o uso na sua igreja, para ajudar você nos seus próprios estudos, tá certo? Características da chuva serôdia. Eu descobri muitas coisas fazendo essa pesquisa, e à medida que eu descobria, eu ficava assim impressionado, como eu não sabia quase nada, muito pouco. E foi muito bom ter essa percepção, porque até me ajudou a me posicionar da forma certa. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 23, 28 e 29. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Verso 28. E acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que coisa maravilhosa, né? Essa promessa escrita pelo profeta Joel tem atravessado o tempo e acalentado o coração dos cristãos sobre essa promessa de que no momento, quando Joel escreve, ele diz que no momento no futuro o Senhor derramaria novamente em plenitude, assim como foi na chuva temporã no Pentecostes, agora no futuro ele derramaria a sua chuva em abundância. Seria, amigos, que esta passagem, que esta profecia está condicionada a um tempo muito mais à frente? Será que a igreja, ao longo da sua história,
não se acomodou, e eu coloco aqui entre aspas, não se acomodou com a fala de que nos últimos dias que aquilo está sempre para o futuro e não para o presente, sempre lá para longe e não aqui para perto. Eu quero, junto com vocês, ver alguns textos hoje, algumas características, para que você preste bastante atenção, ok? Vamos lá, então. Primeira característica. A chuva serôdia, ela não tem uma data específica para acontecer. E isso aqui é maravilhoso, amados. A chuva serôdia, ela não tem uma data específica. Veja o que diz Mensagens Evangélicas, volume 1, página 192. Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tem lugar o derramamento do Espírito Santo. Quando o poderoso anjo do céu descer e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo, minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Então vejam, se Deus não tem uma data específica para o derramamento do Espírito Santo, assim como ele não tem uma data específica para o final do juízo e e o início do seu retorno à Terra, nós temos que agir em relação à chuva serôdia e à chuva temporã da mesma forma como nós agimos em relação à volta de Jesus. O que nós falamos sobre a volta de Jesus? Olha, não sabemos quando ele virá, mas devemos estar pronto quando? Hoje, agora. Então, não há uma data específica para o derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia. Então, o que nós precisamos fazer? Estar prontos agora. Exatamente. E aqui nesse texto tem algo que é muito importante e que ajuda você e eu a enxergarmos dessa forma. A única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo as nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Vejam, lembram que ontem eu disse que sem chuva temporã não há chuva serôdia? Então, a forma de você estar preparado, ou seja, com as lâmpadas preparadas e ardendo, esse ardendo aqui é que ela já está acesa. E como é que a lâmpada já vai estar acesa e ardendo? É exatamente se você e eu já estivermos recebendo a chuva temporã. Então, a chuva temporã, ela é essencial. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, pedindo, clamando, buscando, é, proclamando a necessidade da busca pelo Espírito, é a única segurança para que estejamos preparados e aptos para o derramamento do Espírito Santo em sua plenitude. Tá, amados? E vejam, não há um tempo específico. Então, se não há um tempo específico, por que imaginar que isso é para o futuro e não para agora? Por quê? Por que esperar? Por que ficar de braços cruzados e falar assim, não, é para o futuro. No futuro isso aqui vai acontecer. E vejam, essa ideia de pensar que isso é para o futuro causa uma, um desequilíbrio, e essa é a palavra, causa um desequilíbrio espiritual, não apenas na minha vida, como também na igreja. E eu vou mostrar para vocês por que que causa. Deixa eu ver, olha aqui, ó. Eventos finais, página 701. É bênção para hoje. Essa é outra característica. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando para o futuro. É, porém, um privilégio tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera em concedê-la. Qual é o desequilíbrio, amigos, que causa quando você e eu olhamos que essa promessa é para o futuro? É que, primeiro, nós não temos o desejo de tê-la, nós nos acomodamos. Segundo, nós não buscamos. Terceiro, não oramos. E quarto, não cremos. E eu ainda vou te falar uma quinta que é mais perigosa. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento, que é para você olhar bem para mim. Veja aqui, ó. Escuta o que eu vou te falar, ó. Olha para mim agora. Eu vou até colocar aqui no mosaico, porque eu quero ver todo mundo aqui.
Deixa eu te falar aqui uma coisa. É, quantos de vocês aqui têm a alegria de ser adventista de berço? Deixa eu ver, levanta a mão. Lindo, lindo, lindo. Parabéns para vocês. Parabéns. Me digam uma coisa. Vocês que são adventistas de berços, quando foi que vocês foram ensinados a se preparar para o recebimento do Espírito Santo? Quando? Na infância de vocês, na juventude, na adolescência? Quando foi que vocês foram preparados? Quando isso aconteceu? Isso não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque esse é o quinto comportamento mais traumático e desequilibrado que acontece. Porque vejam só, se nós cremos que a promessa é para o futuro, então deveríamos preparar a nova geração para recebê-la. Você concorda comigo? Porque se a gente não prepara a nova geração para receber, então o que que vai acontecer quando essas crianças se tornarem jovens ou se tornarem adultos? Eles têm que estar preparados para isso. Então, nós acreditamos que é para o futuro e a gente pensa assim, não, quando chegar essa geração lá na frente, eles vão se virar. Eles que se virem para receber o Espírito Santo. Só que não acontece nada. Então, vejam só, você e eu que nascemos na igreja adventista, mesmo os nossos pais lá atrás, ou os idosos daquela época, acreditando que a promessa era para o futuro, ninguém nos preparou para receber essa promessa hoje. Porque a ideia de que é para o futuro causa na gente uma paralisia e uma comodidade dizendo, não é para mim, isso é para o futuro. Então as pessoas do futuro vão se ajustar de alguma forma. E é exatamente esse um dos motivos, queridos, pelo qual nós temos tanta escassez de falar, de aprender, de ensinar, de conversar sobre o Espírito Santo, porque não nos foi ensinado. Percebe? Então, nós não podemos ter essa ideia de que é para o futuro, é para agora. E, inclusive, a gente precisa realmente até rever essa ideia de que é para o futuro, para que você, então, ensine alguém a, a se preparar para esse momento. Então, a descida do Espírito Santo, ela não pode ser olhada para o futuro. Ela é para agora. O futuro já chegou, amigos. E mesmo que você e eu, como vamos ver aqui, que existe uma bênção especial prometida para aquilo que antecede a volta de Jesus, nós temos o grande privilégio de recebermos hoje chuva temporânea, que não é de forma alguma menor ou menos importante do que a chuva serúdia. A questão é, você e eu estamos aproveitando esse privilégio? Você e eu estamos buscando, orando por ela e crendo nela? Nós podemos tê-la. E aí é interessante porque o final do texto diz assim: o céu espera por concedê-la. Ou seja, não há um empecilho em Deus. Não há um empecilho em Deus. Deus não fechou a sua mão. Deus não tapou os seus ouvidos e nem os seus olhos para poder conceder a manifestação poderosa desse dom. Agora, se Deus não mudou o desejo dele, o mesmo desejo como tinha em Pentecostes, então, eu chego à conclusão que o que aconteceu de mudança foi no nosso comportamento como igreja. Talvez não estamos crendo, não estamos buscando, não orando, e como resultado disso, temos apenas sequidão espiritual. Resultados pequenos diante de resultados muito maiores que poderíamos ter com o poder do Espírito nos acompanhando. Próxima característica é essa aqui, ó. Eventos finais, página 193. As igrejas precisam ser vivas e atuantes. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Vejam, aqui contribui mais uma vez com a ideia de que a igreja já precisa estar em movimento. E esse movimento, uma igreja viva e atuante, é exatamente já o resultado da chuva serôdia, da chuva temporã sobre essa igreja. Veja, amigo. E aqui é interessante, porque a palavra viva tem a ver com avivamento, tá?
tem a ver com vida espiritual. Então, não é só uma igreja atuante, porque uma igreja pode estar muito atuante, mas não pode estar avivada espiritualmente, ok? Isso, a atuação de uma igreja, ela pode acontecer sem ela estar viva. Viva, que eu digo, espiritualmente plena do Espírito, tá? Agora, é impossível uma igreja estar avivada e não ser atuante, tá? Mas é possível uma igreja ser atuante e não estar avivada. Isso é possível. E não podemos correr o risco de estar ativos, atuantes, sem vida espiritual. Ok? Então, o Espírito Santo ele será concedido em resposta ao pedido sincero. Então, nós, como líderes de igreja, precisamos de fato, queridos, de fato, buscar o reavivamento hoje, agora, provocar ele em nossa casa, provocar na nossa unidade da escola de ação, da escola sabatina, provocar esse avivamento com um amigo mais perto, com um discípulo nosso, com o nosso pequeno grupo, e levar isso à igreja com muito amor, com muito carinho, para que o reavivamento aconteça e que assim esta igreja esteja viva e atuante, já se preparando para receber aguaceiros. Veja o que diz esse texto. Perdão, outra característica. Não podemos aguardar o fluxo natural das coisas. Vejam só, queridos. Não fiquei satisfeitos pensando que no decorrer normal da estação a chuva cairá. Tá vendo? Você não pode cruzar o braço e pensar assim, não, Deus vai mandar isso aí no momento que Ele quiser, Ele manda. Não podemos pensar assim. Pedia devemos buscar-lhe os favores de todo o coração. Se queremos alcançar os chuveiros da graça, devemos aproveitar toda a oportunidade de nos colocarmos como condutos de bênção. Irmãos, tem muita gente boa que, quando olha a promessa para o futuro, fala assim: independente do que eu fizer, no futuro, Deus vai derramar o seu espírito sobre mim. E isso é um engano. Isso não acontece dessa forma. Existem igrejas que podem estar pensando, independente de nós sermos avivadas hoje ou não, ativas ou não, no futuro, o Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne, como diz Joel 28 e 29. E se é toda a carne, então a gente faz parte desse toda a carne. Não precisamos fazer nada. Vamos apenas aguardar esse dia chegar. É um engano diabólico pensar dessa maneira, porque aí a gente espera o fluxo natural, tá? E isso é perigosíssimo. E deixa eu falar para vocês aqui, ó. Eu vou aqui tirar de novo aqui o compartilhamento. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se a igreja não, e aqui, por exemplo, digamos que uma igreja decida não fazer nada, uma comunidade decida não fazer nada hoje para o derramamento do Espírito Santo, tá? E acredita assim, não, no futuro o Senhor vai derramar. De fato, no futuro, o Senhor vai derramar em plenitude a chuva serôdia. Agora, qual é o grande problema? É que quando essa chuva serôdia for derramada no futuro, não será sobre essa igreja inerte. Vai ser exatamente somente sobre aqueles que já estiverem em movimento, aqueles que já estão recebendo a chuva temporã. Então, no futuro, de fato, o Senhor pode derramar isso, pode derramar a sua bênção. Agora, a questão é que aqueles que esperam passivamente, de braços cruzados, o fluxo natural, como que eles vão receber, eles não recebem a plenitude. E aí é que é um grande problema algumas pessoas pensarem desta maneira, amados. Não podemos cometer esse engano. Então, por favor, não aguarde o fluxo natural das coisas. O ser humano precisa buscar de todo o coração. Ou seja, o que eu vejo aqui é que nós temos em nossa mão o poder de provocar o acontecimento dela. Nós temos. Pelas nossas ações, nós podemos aproveitar cada oportunidade e nos colocar em situação, em circunstância, em posição que Deus veja e fala assim: está na hora. Vejam, Ele está fazendo tudo
o que está ao alcance dele. A minha igreja está fazendo tudo que está ao alcance. Agora eles precisam de poder. Então eu vou derramar sobre eles aguaceiros, tá? Vamos ver aqui essa outra característica sobre a chuva serôdia, que é muito interessante. O Espírito Santo não me forçará a fazer aquilo que eu não quero. Vejam o que diz esses dois textos, queridos. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Tem gente que pensa assim, ó, não, quando o Espírito Santo vier, eu vou pregar o Evangelho. Não, quando o Espírito Santo vier, eu vou perdoar. Não, quando ele vier, eu vou fazer isso. Não, quando ele vier, a igreja vai fazer aquilo. Amigos, isso não vai acontecer assim. Lembra que o texto, a gente já viu aqui, ó, que ele precisa de igrejas vivas e atuantes. E por que ele precisa de igrejas vivas e atuantes? Porque ele não tem autorização para fazer aquilo que a gente não quer. O Espírito Santo não vai fazer aquilo que você e que a igreja não quer fazer. Então, nós não podemos esperar que ele vai nos forçar a ação. O que acontece, amados, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu te explicar aqui de uma forma bem simples para você entender. Digamos que você hoje dá estudo bíblico para 5 pessoas. O seu tempo, a sua rotina só consegue alcançar 5 pessoas. É o máximo que você consegue fazer, tá bom? É um exemplo. E aí, então, você já está em movimento, certo? Você está em ação, intencional, compartilhando, amando, pregando. O Espírito Santo vê que você precisa de ajuda para atingir um número maior. Então, ele, de alguma forma sobrenatural, como ele pode fazer e ele sabe, ele vai fazer com que ao invés de 5, você pregue para 5.000, 50.000, 500.000, 500.000 pessoas. O que o Espírito vai fazer é potencializar aquilo que nós já conseguimos fazer dentro do nosso limite de ação. Por exemplo, como os discípulos conseguiriam pregar o evangelho em Pentecostes? Extremamente limitados, certo? E o Espírito fez o quê? Potencializou. Então, o Espírito ele não vai obrigar ninguém a fazer aquilo que a pessoa não deseja, porque ele tem que respeitar o princípio do livre-arbítrio, a bênção da liberdade do poder de escolha. A chuva serôdia jamais há de refrigerar e fortalecer o negligente que não use as faculdades que Deus lhe deu. Então, todas as nossas faculdades, todos os dons e talentos que o Senhor tem nos dado, que o Espírito tem o desejo de manifestar em nós, os ministérios que ele quer levantar, são exatamente para que a chuva serôdia, ela potencialize, mas o negligente, infelizmente, não será abençoado. É por isso, queridos, que nós temos algumas tarefas aqui na sala 57. Elas não são porque a gente gosta de ver você fazendo coisa. Não é só para você fazer coisa, não, amados. Não é, não. Todas essas tarefas, elas são para ajudar você a entrar em movimento. Inclusive, eu tenho certeza que alguns de vocês, naquelas tarefinhas lá, já estão acomodados, nem estão fazendo mais. Tá mandando vídeo, tá orando, tá fazendo um convite. Então, assim, a gente precisa rever isso exatamente porque as tarefas não são só simplesmente tarefas. São para ajudar você a não ser negligente. Você não pode se acomodar com a ideia de apenas vir aqui e receber essa bênção, mas você precisa ser ativo. A negligência não agrada a Deus em nenhuma das suas esferas, tá? Então não seja negligente. E talvez seja uma pergunta para você refletir. Sim, eu estou sendo negligente em algum dom, em alguma área da minha vida? O que eu posso fazer, Espírito? Como é que o Senhor pode me usar para que eu esteja em posição de ser abençoado de forma maior pela sua manifestação? Outra característica interessante, amados, é que a chuva serôdia, ela não será para toda a igreja. É triste isso, né? É triste. E este é um alerta. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Nossa, eu fico imaginando a tristeza de Deus em dar essa mensagem para Ellen White. Eu fico imaginando Deus muito triste.
uma igreja que ele comprou com o seu sangue, pessoas que aceitaram o sacrifício de Cristo, mas que hoje, dentro dela, não permitem ser transformadas pelo Espírito, não viverão o reavivamento. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã não verão, nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Eventos finais, página 195. Estão vendo, queridos? Como é duro esta realidade? E é por isso que a gente aqui tem o desejo de que você individualmente entre nessa obra. Precisamos entrar na obra individualmente. Ao mesmo tempo que é individualmente, o Espírito Santo não deixa a gente cruzar os braços e falar assim, cada um que se vire. Se pensássemos assim, não teríamos a sala 57, né? Mas louvado seja Deus que o Espírito tem nos guiado a compartilhar esse entendimento. E, amigos, você precisa buscar apreciar a chuva temporã, aquilo que nós estamos recebendo hoje, chuva temporã, porque é somente assim que recebemos chuva serôdia. É somente assim que a gente vai compreender a sua obra. É somente assim que nós vamos ver o valor dela. É somente assim que estaremos levando a nossa vida a uma condição onde a chuva pode ser derramada em abundância. E tem uma coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção aqui para esse texto. Ao mesmo tempo que nós nunca veremos uma igreja completamente reavivada, isso não nos compete achar que somos melhores que os outros, tá? Isso aqui não nos coloca em uma posição de sermos melhores, mas eu vejo que esse texto só aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade e não os nossos privilégios, tá? E já que o Senhor tem o desejo de que nós sejamos reavivados, o que deveríamos fazer em todas as nossas orações, em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros? Olha só, em todas as nossas reuniões em que estivermos presentes, nossas orações devem ser feitas no sentido de que agora mesmo Deus nos conceda fervor e ânimo a nosso coração. Esse texto aqui, ele está relacionado exatamente à chuva serôdia. Então, em todos os nossos encontros, a gente deve orar por isso. Em todas as reuniões, a gente deve orar. Deveríamos tirar tempo para orar pelo batismo do Espírito Santo. Deveríamos tirar tempo sistematicamente em todos os nossos encontros, irmãos. Esse é um pedido que não deve faltar na nossa agenda de oração e nem em nossas orações. Em todas elas, deveríamos pedir. Lembra que eu falei ontem que ia mostrar para você um texto que você nunca tinha visto? Esse texto aqui, ó, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma igreja, sobre uma enfraquecida igreja. Que texto, hein? Que texto. Vejam, amados, às vezes nós imaginamos que Satanás está só preocupado em fazer com que a gente não coma isso, com que a gente não faça aquilo, ou que guarde isso, que obedeça aquilo. Não. Essa não é a preocupação maior de Satanás. Não é. Por incrível que pareça, não é. E a preocupação maior dele não é somente se você guarda ou transgride o sábado, se você come ou não come, se você. Não é isso a preocupação maior dele. A maior preocupação que Satanás tem é em você e eu retirarmos os empecilhos da vida, e esse retirar o empecilho já é uma própria ação do Espírito em nossa vida, para que o Espírito seja derramado de forma poderosa. E lembra que eu disse ontem que ele presenciou o Pentecostes? Ele viu o Pentecostes. Ele viu o que aconteceu.
E quando ele viu, eu imaginei com vocês aquela reunião que ele deve ter feito depois do Pentecostes com a horda dos anjos caídos, fala assim: não podemos deixar isso acontecer de novo. Não podemos. E é por isso, queridos irmãos, que hoje nós, muitas vezes, deixamos tantas coisas na nossa vida impedir o derramamento pleno. É por isso que hoje existe tantos entraves na nossa própria igreja, na nossa própria forma de ser igreja, que impedem o derramamento. A própria descrença nisso é um empecilho. A própria falta de compreensão do tempo certo é um empecilho. Então, nós precisamos retirar todos os empecilhos que, infelizmente, podemos ter colocados intencionalmente ou não, que hoje impedem o Senhor de derramar o seu Espírito sobre a nossa igreja fraca e carente. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça um caminho mediante a remoção de todo impedimento. Vejam, aqui existe uma obra, uma ação que é especificamente sua, individualmente sua. E a gente precisa pedir e receber poder do alto para poder cumprir aqui essa obra, cumprir essa condição de desimpedimento, tá, amigos? Muitas vezes nós estamos retardando a bênção. Veja o que diz esse texto. O grande derramamento do Espírito de Deus que ilumina toda a terra com sua glória não virá enquanto não tivermos um povo iluminado que conheça por experiência própria o que significa ser colaboradores de Deus. Quando tivermos uma consagração plena de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato, derramando seu Espírito sem medida. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em cobreiros de Deus. Deus não pode derramar seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são tão manifestos. Quando prevalece um espírito que, traduzido em palavras, exprimiria a resposta de Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Que texto, hein, amados? Quando tivermos uma consagração plena de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato, derramando de forma poderosa o seu Espírito. Preste atenção nesse texto aqui agora. Acho que ele é o penúltimo, a penúltima orientação. Graça na pregação final do Evangelho. Embora acariciemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos, do outro lado, perder de vista o fato de que, sem a chuva serôdia, para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa. E o trabalho do semeador terá sido em vão. Necessita-se da graça divina no começo, da graça divina em cada passo de avanço. Só a graça divina pode completar a obra. Esse texto é maravilhoso, porque ele diz para a gente que todo o processo de salvação, de evangelismo, é realizado unicamente pela graça de Deus e pela atuação do seu Espírito. Então, vejam, necessita da graça divina no começo, chuva temporã. Necessita da graça divina no avanço, a cada passo, chuva temporã. Necessita da graça divina para completar a obra, chuva serôdia. Vejam, toda a pregação do Evangelho é uma manifestação da graça de Deus pela atuação do seu Espírito. Chuva temporã no começo, chuva temporã no avanço, que é o desenvolvimento, e chuva serôdia no cumprimento da obra. Essa obra, ela de fato não será concluída sem a graça de Deus, sem a graça de Cristo. E é por isso que ele sabe que a igreja vai estar em ação, fazendo tudo o que é possível, e então ele derrama a chuva serôdia para completar o alto clamor que exatamente culmina na pregação completa do evangelho, e então encerra-se o juízo no santuário celestial, e Cristo então vem para executar outra parte do seu juízo. Por isso, queridos amigos, nós temos que entender que tudo o que está acontecendo é o favor e a graça de Deus sobre a nossa vida.
porque não é apenas o que vai acontecer no futuro, mas já é aquilo que tem acontecido hoje com a gente. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu soe a proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa atitude. Essa é a nossa parte, é a parte que nos cabe nesse processo do recebimento da chuva temporã, no recebimento da chuva serôdia e na proclamação do Evangelho. Não apenas entendendo que, como disse ontem, né, queridos? Não apenas entendendo que a chuva é aquilo que vai fazer a pregação do Evangelho de qualquer forma. Não, de maneira alguma. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu tenho que falar, tá bom? Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Deixa eu interromper aqui a câmera para você me olhar aqui de novo, que é para eu falar para você, ó. Olha aqui para mim, olha para mim agora aqui, ó. Você que está aí no YouTube, olha para mim. Escuta. Pode ser, pode ser que nós não vejamos a chuva serôdia. Pode ser que a gente não veja a chuva serôdia ser derramada. Isso porque estamos vivendo o tempo da chuva temporã. Então, dentro do limite da nossa existência, pode ser que a gente morra ou descanse no Senhor antes da chuva serôdia ser derramada, porque ela tem uma função específica na pregação final, no alcance final da mensagem sobre o mundo. Agora, tem algo interessantíssimo nisso. Wellington, se nós não vamos alcançar a chuva serôdia, então o que que a gente está fazendo aqui? Ah, você está fazendo aqui o seguinte: você está buscando chuva temporã. Sabe por quê? Porque a chuva temporã, ela não é menor do que a chuva serôdia. E a chuva temporã pode ser exatamente aquilo que é necessário hoje para a transformação da nossa vida e para a proclamação do evangelho dentro do nosso contexto de provocar um reavivamento para que a igreja esteja pronta para receber a chuva serôdia no momento em que o Senhor estiver culminando no final da história desta terra. Então, querido irmão, querida irmã, mesmo que você e eu, de alguma forma, não vejamos, ou podemos correr o risco de não ver a chuva serôdia, nós não podemos deixar de ver o privilégio que temos hoje em receber a chuva temporã em nossos dias. Porque a chuva temporã realizou um grande alvoroço em Pentecostes e pode fazer o mesmo hoje em nossos dias. Então, esse é o resumo de alguns pontos que nós vimos hoje sobre a chuva serôdia. Não há uma data definida, pode ser uma bênção para hoje. As igrejas precisam estar vivas e atuantes. A gente não pode esperar o fluxo natural. O Espírito Santo não nos obrigará a fazer aquilo que não queremos.